Estamos agora no segundo capítulo do módulo 1. Vamos lá para o segundo capítulo? O segundo capítulo é a promessa da redenção e o último Adão, que é o próprio Jesus Cristo. Vamos lá para o texto que nos interessa. O texto é de Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você, falando para a serpente, lhe ferirá o calcanhar. Então, esse texto, Deus já dá a promessa, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, ele já dá a promessa que Jesus se manifestaria, que seria a semente da mulher, e teria inimizade entre Satanás e a humanidade. E o que eu posso aprender com isso? Então é o seguinte, o texto diz assim, logo após a queda, Deus não abandona o homem. Antes mesmo de qualquer esforço humano, o próprio Deus anuncia uma promessa. Então Deus ele dá uma promessa, que a descendência do homem esmagaria a cabeça da serpente. Interessante que o texto continua dizendo o seguinte: essa promessa mostra que a redenção não nasce na iniciativa ou no coração do homem, mas nasce no coração de Deus de uma forma graciosa. Você entende isso? Então, não é um homem caído que busca a Deus, o Pai, mas é Deus, o Pai, é que busca o homem através da pessoa de Jesus Cristo. Desde o Éden, a Bíblia aponta para um redentor, a uma promessa. Então você consegue entender isso? Que a Bíblia ela já começa lá no início falando de redenção, ela fala primeiro da queda, mas ela também fala da redenção. O texto de Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz o seguinte, para clarear mais a gente: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido, irmão. Então, o que se perdeu, Jesus veio encontrar. E por isso que você está fazendo esse estudo. Jesus encontrou você. Romanos 5, versículo 8 diz o seguinte: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, ou em nosso lugar. Entenda o seguinte: a morte que eu e você merecíamos, que era a morte de cruz, Jesus veio e morreu. E levou todos os nossos pecados. Você entende isso? Duas coisas para a gente refletir. O que muda quando você entende que Deus tomou a iniciativa da redenção? Sabe o que muda? Que Deus está no controle de todas as coisas. Se você está aqui me ouvindo é porque Jesus chegou até você. Deus manifestou em você e muda tudo, muda tudo. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, mas tem a ver com o Criador. É Ele que faz e realiza todas as coisas em nós. Como essa promessa revela o caráter de Deus. Como que a promessa do Éden revela o caráter de Deus? De um Deus que se importa com a gente. Se a religião diz para você que Deus não se importa, ou miseráveis, tudo bem. Em parte nós somos pecadores, mas em parte nós somos amados por Deus. Deus nos ama, Ele nos criou como a coroa da criação. Não sou muito lindo que diz isso. Deus me fez belo. Deus me fez que Ele ficasse graciado por mim. Entenda isso. O caráter de Deus é a bondade, porque Deus é amor. A segunda coisa nesse segundo capítulo é o seguinte: o último Adão, Cristo, o último Adão, Cristo, representa a perfeição, ou representa perfeitamente a vontade de Deus, o Pai. Diz o seguinte em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se espírito vivificante. Então é o seguinte, a Bíblia, como diz o texto, a Bíblia apresenta dois representantes da humanidade, Adão e Jesus. Em Adão, toda a humanidade está condenada em pecado, porque Adão escolheu assim. Gente, um bebê lindo, que nasceu lindo, 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 está condenado. Porque Adão o botou nessa condição. Já viu quando a família tem uma pessoa alcoólatra, quando a pessoa tem uma pessoa com algum problema, e ela condena toda a família a viver aquilo? Assim foi Adão. Adão foi representante federativo. Ele botou toda a humanidade, porque todo mundo que nasce da natureza de Adão agora nasce com esse pecado na vida, com pecado na alma. Ele nasce com essa natureza caída nele, você entende isso? Mas o segundo representante, que lá no Éden já falou dele, é Jesus Cristo,
que é perfeito, como diz o texto. Ele é perfeito, alma vivente, espírito vivificante. Esse é o segundo Adão. Então é o seguinte, quando o primeiro Adão desobedeceu, o primeiro Adão obedeceu perfeitamente a Deus. Interessante que Jesus ele cumpre toda a exigência da lei de Moisés. E a lei de Moisés era a lei para mostrar quanto Deus amava o homem. E Jesus veio e cumpriu toda essa lei para mostrar que Deus cumpre o amor que ele tem para a gente. E se você ler na apostila, há um parágrafo que diz assim, Cristo não vem ensinar uma moral para a gente ser salvo. Muitas religiões ensinam que é através da moral que nós vamos ser salvos. No final vai ter uma balança, vai pesar, e que nós fizemos coisas boas, foi mais, a gente vai ser salvo. Se foi as coisas ruins, a gente vai para o inferno. Então, o que adiantou a morte de Jesus? Toda a Bíblia trabalha com o sacrifício de Jesus, desde Gênesis até Apocalipse. Então, o que adiantou o sacrifício de Jesus se eu puder fazer algumas atitudes boas e pesar? Não se esqueça, o homem caído ainda tem algumas atitudes boas. Então, se eu fizer algumas atitudes boas, isso não muda o meu caráter. Gente, olha só, na condição que nós nos encontrávamos em Adão, a gente podia fazer qualquer coisa boa que não podia mudar a nossa natureza. Lembra? O leopardo não pode mudar a sua mancha. O etíope não pode mudar a sua pele. O europeu não pode mudar a sua pele. O brasileiro não pode mudar a sua pele. Então, o homem caído ele não pode mudar a sua condição. Não interessa o que ele faz. Agora, em Cristo Jesus, a nossa condição de filho também não pode ser mudada. Não é se você comete um erro, ou se alguém falou alguma coisa contra você, não é se você não conseguiu permanecer firme em algumas circunstâncias da sua vida, isso não muda a sua natureza. Se você continua filho de Deus, você sente o toque de Deus, você volta em arrependimento, que a Bíblia diz que 7 vezes o justo cai, mas 7 vezes o justo se levanta. Então, Cristo não veio ensinar uma moral para a gente ser salvo. Que muitas pessoas acham que a cruz não tem importância. O que tem importância é o sermão da montanha, é os ensinamentos de Jesus. Eu quero te dizer, Jesus ele ensinou a lei judaica na sua essência. Ele nunca ensinou o seguinte, que pela fé nós somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, porque isso só está revelado após a cruz. O gentio vive após a cruz. Nós vivemos que o justo vive pela fé. Claro que essa fé nos transforma. Mas Jesus não é modelo de salvação. Diz assim, ele veio representar e pagar o preço pelos nossos pecados. Nem ensinar a moral. Ele ensinou moral aos judeus, para nós ele pagou o preço. Ele me representou diante de Deus o Pai. Ele não é um modelo para a salvação. Ele é a própria salvação. Você entende isso? Assim como a queda de Adão afetou todos os homens, a obediência de Jesus trouxe vida a todos os que nele, pela fé, se unem. Quero ler 3 textos bíblicos com você. 1 Coríntios 15, 22 diz o seguinte, assim como o homem, assim em Adão todos os homens morreram, em Cristo todos serão vivificados. Por isso, um só ato de justiça justificou a todos. Romanos 5, 18. Agora, 2 Coríntios